A partir do próximo sábado, os pedágios do Paraná não vão mais cobrar tarifas. O Ervani Júnior tem as informações. As concessionárias de pedágio abrirão as cancelas das 27 praças nesse sábado, dia 27, e no domingo, dia 28. A sinalização ficará sob responsabilidade das concessionárias. Já a fiscalização, quem fará serão as polícias rodoviária federal e estadual. Segundo o governo do estado, a previsão para que novas empresas assumam as estradas do Paraná é de 1 ano. Quando se fala em intolerância a glúten, a gente nem imagina que existem vários tipos de reações e tipos diferentes de níveis de intolerância. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Suzana Cavallini. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. É como a lactose também, tem níveis diferentes, é isso? É que o glúten, ele acaba que passa ele passa uma imagem, na verdade, um pouco diferente do que realmente é. Existe uma doença que é chamada de doença celíaca, que ela é uma alergia ao glúten, que ela é muito grave, inclusive. Então, há pessoas que têm uma alergia ao glúten tão forte, Elaine, que elas não podem entrar numa padaria. Uau. Que elas já têm reação. E as reações, como você mesma disse, varia. Pode ser desde uma diarreia, dor de cabeça, lesões na pele, então coceira na pele, bolinha na pele, manchinhas na pele. Esse é o processo alérgico, essa é a doença celíaca. Uhum. E o que aconteceu no mundo, né? Que eu gosto muito de falar sobre isso. A principal fonte de glúten que a gente consome, a principal, não é só ele, mas o principal é o trigo, né? E o trigo, a molécula do trigo, Elaine, ela não é a mesma molécula do trigo de 100, 200 anos atrás. Ela passou por modificações genéticas e ela tornou essa molécula e essa semente um tanto quanto mais irritativa para o nosso trato digestório. E o que aconteceu? E além disso, na verdade, com a industrialização, nós aumentamos muito o consumo de alimentos que tem glúten, seja com trigo, seja com aveia, seja com cevada ou centeio, que são as principais fontes, né? Mas o trigo principalmente. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a fazer o quê? Toma café da manhã, pão. Lanchinho da manhã, bolacha. Almoço, ou é um lanche, um fast food rapidão, ou um macarrão. Lanche da tarde, bolachinha. À noite, um lanche que vai o quê? Pão. Então, se você parar para pensar, quase que toda a refeição ocidental, principalmente, quase todas as nossas refeições tem trigo, né? E tem glúten. E o que acontece é que, como essa molécula é diferente, ela é um pouco mais irritante, nós acabamos desenvolvendo certas intolerâncias ou sensibilidades, tá? Então, a pessoa ela não faz uma resposta alérgica, o sistema imune dela não produz células de defesa realmente, porém, causa uma irritação ali a nível de mucosa intestinal, pode ser uma inflamaçãozinha, aumenta a permeabilidade intestinal que a gente fala. Então, isso que difere. Então, assim, tem realmente essa sensibilidade, mas existe a doença celíaca também. E daí é o mais grave mesmo. Muito grave mesmo. Agora, a pessoa pode desenvolver isso em qualquer época da vida. Qualquer época. E quais são os principais sintomas, para ter uma noção, assim? Olha, quando a gente fala de doença celíaca mesmo, são os que eu citei, que é dor abdominal, pode vir ou não acompanhado de diarreia, pode vir ou não acompanhado de constipação também, distensão abdominal, então muito inchaço. Quando é criança, pequena mesmo, assim, ali na infância, geralmente elas não ganham peso, elas comem, elas não ganham peso e elas sempre têm dor de barriga, e que eles falam como dor de barriga, né? E sempre tem um episódio de diarreia ou outro. A questão da pele também é bastante comum, a gente vê em clínica. Dor de cabeça, dor nas pernas e aquela dor, assim, sabe? Quando você tá, tô dolorida. Mas isso constante, sabe, Elaine? Não é uma coisa assim, tô dolorida hoje, daí passou. É uma coisa constante, assim, onde você acaba perdendo até um nível de energia saudável para você fazer suas coisas do dia a dia, sabe? E a intolerância, que daí A intolerância geralmente pode ser uma diarreia, uma dor abdominal e uma distensão abdominal também. Aí a gente já vê ali que a pessoa já é um pouco mais sensível. Quem tem
uma saúde intestinal um pouco mais sensível já sente, sabe, Elaine? Porque aí realmente aumenta a permeabilidade intestinal. Quando eu falo isso, eu quero dizer que é como se a parede do intestino fosse um pouquinho lesionada. É isso que eu quero dizer. Fica machucada, não sangra, nada, tá? Mas a nível de mucosa intestinal, ela não tá 100% saudável. É isso que eu quero dizer. A gente sempre ouve falar muito que a farinha branca, ela auxilia processos inflamatórios, né? É justamente por conta do Justamente por conta disso, por conta do glúten. Então, o que ele faz, Elaine? Ele aumenta essa permeabilidade intestinal. Então, aumenta o canal de absorção lá no nosso intestino. Esse canalzinho, ele tem que ser muito estreito, para ele ser muito seletivo. Para realmente a gente só absorver alimentos digeridos, então nutrientes, vitaminas, minerais, né? E filtrar ali bactérias, toxinas e alimentos íntegros ainda, né? Quando a gente aumenta essa passagem para a gente absorver, a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Então, esse canal está aberto. E o glúten, ele faz isso. Ele quebra a barreira que faz esse canal ficar apertadinho e ele fica largo, assim, então passa mais toxinas. Por isso que a gente fala de inflamação. Porque aí a gente absorve toxina, a gente pode absorver bactéria, a gente pode absorver molécula não totalmente digerida, que dentro do nosso corpo faz uma resposta inflamatória também. Então é bem complexo e ao mesmo tempo é até que simples se a gente for pensar, né? E aí é interessante fazer exames para detectar isso. Sim, quem faz o diagnóstico sempre da doença celíaca é um médico, né? A intolerância, nós nutricionistas, a gente consegue também definir com sintomatologia clínica, né? Sinais e sintomas, faz a exclusão, se há melhora, ótimo. A gente pode, inclusive, fazer a exclusão por um período, depois retornar, porque às vezes ela só estava sensível porque aquela saúde intestinal tá ruim e o consumo era excessivo de glúten, né? Você tira, recoloniza aquele intestino, né? Repara aquela mucosa intestinal. E aí você insere novamente em uma quantidade moderada, fica tudo bem. O que eu não concordo é com esse pavor que as pessoas criaram do glúten, sabe? Que tudo tem que ser sem glúten e às vezes o alimento ele não é mais saudável do que um com glúten, mas ela tá tirando porque criou-se... A palavra glúten já virou... Criou-se um pânico. Ela nem é sensível, de repente, nem tem intolerância, mas ela acha que ela tem, porque glúten é inflamatório. Então tem que tomar cuidado, né? Tem, exatamente. Equilíbrio sempre, né? Aquilo que a gente sempre conversa aqui. Exatamente. Muito obrigada, viu, pela participação. Imagina.